Graça e paz, igreja, boa noite. Mais um culto, mais um domingo de celebração. E eu acredito que você e toda a sua família já estão se organizando, se ajeitando aí no sofá. E quando nós pensamos em celebrar, é algo de se festejar. E nós, nesta noite, queremos juntamente com toda a igreja da família, num culto especial. E é claro que a gente sempre fala, a gente sempre comenta aqui na abertura do culto que você pode se inscrever no nosso canal do YouTube e, é claro, faça ali o seu convite para os seus amigos e adicione ali o sininho para você poder receber as notificações. E também nós temos as nossas plataformas, o Instagram e o Facebook, @Igreja da Família OF. Com certeza eu sei que o seu coração, a sua vida tem sido ministrada através das nossas lives e hoje em especial. E é claro que a gente quer orar com você, com toda a sua família. Pare aí um pouquinho, feche os seus olhos e nós vamos falar com o nosso Deus. Pai, muito obrigada, Deus, por este domingo, por este culto, onde nós em família queremos te adorar, queremos te bendizer e queremos dizer o quanto o Senhor é lindo e o quanto nós queremos te adorar, porque o Senhor tem feito grandes coisas em cada casa, em cada família, e o nosso coração se alegra por tudo isso. Fica conosco, Pai, nos dê um culto abençoado, que o teu Espírito Santo toque em cada coração, em cada ouvinte, em cada um que realmente quer abrir o seu coração nesta noite para celebrar o teu nome, também para ouvir a tua palavra. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Queridos, vem com a gente e louve ao Senhor. Aqui na presença, a pensar no que tens feito em mim. Te busquei, te encontrei, só pra ouvir tua doce voz. Jesus, santo, justo, sempre és fiel. Salva, cura, redime o meu ser. Eu te adorarei por quem tu és. Eu te adorarei por quem tu és. Eu te adorarei por quem tu és, Jesus. Declare isso. Eis-me aqui na presença, a pensar no que tens feito em mim. Te busquei, te encontrei, só pra ouvir tua doce voz. Jesus, santo, justo, sempre és fiel. Salva, cura, redime o meu ser. Eu te adorarei por quem tu és. Eu te adorarei por quem tu és. Eu te adorarei por quem tu és, Jesus. Eu te adorarei por quem tu és. Eu te adorarei por quem tu és. Eu te adorarei por quem tu és, Jesus. Seguro estou, confio em ti, sem fim é o teu amor. Declare aí na sua casa. Seguro estou em ti, Jesus. Oh, sem fim é o teu amor. Seguro
Veja o amor do Pai, mistério que não posso entender. Quão grande é o seu amor e o quanto nos deseja. As coisas deste mundo não são nada diante dele. Pai infalível, o que se compara a ti? Veja, Filho de Deus, o leão e o cordeiro dado a nós. O Verbo se encarnou, Salvador da minha alma. Sofreu por tanto amar a humanidade, em seu sangue a salvação. Jesus Messias, o justo se entregou. Não foi o fim, ele ressuscitou. Canta minha alma, canta minha alma, que amor tão grande, que amor tão grande. Canta minha alma, canta minha alma, que amor tão grande, que amor tão grande, que grande amor. Veja, comigo está o Espírito queimando em meu ser, amigo e protetor que me leva à verdade. Traz luz ao meu perdido coração, até seu tempo aqui findar. Ó Santo Espírito, teu reino quero ver. Ó Santo Espírito, faz em mim o teu querer. Declare, canta minha alma, canta
e sua promessa cumprirá. Do céu em nuvens descerá, e em meio ao som de louvores voltará. Veja o Senhor ao lar nos levar. Boa noite, igreja, paz, tudo bem? Eu vim aqui dar os nossos avisos. Para você que é jovem e adulto e ainda não pôde participar da nossa EBD, aqui embaixo tem as informações da nossa secretaria, chama lá para você participar, não fica fora dessa. Próxima quinta, dia 9, vamos ter o Fala Família. O nosso tema será divórcio. Não perde, será às 20 horas no Instagram da igreja, ok? Aproveitando esse momento tão importante, eu quero falar um pouquinho sobre as nossas ofertas, tá? Então acompanhe aqui comigo em Provérbios 3, do 9 ao 10. Honre o Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações, e os seus celeiros ficarão plenamente cheios, e os seus barris transbordarão de vinho. É isso, igreja, que possamos honrar o Senhor com as nossas primícias, com os primeiros frutos que têm chegado na nossa mão. Nós sabemos que estamos vivendo dias difíceis, mas em tudo o Senhor tem nos dado graça. E esse é o nosso retorno, a gratidão por aquilo que Ele tem feito por nós. E todos os recursos que têm chegado à igreja, além de mantê-la, têm ajudado outras famílias. Que o Senhor toque no seu coração, que você, como dizimista e ofertante, possa fazer isso agora. Amém? Vamos orar. Deus, nós te rendemos graças porque a tua fidelidade e a tua misericórdia tem nos alcançado todos os dias. Obrigado, Senhor, porque nada tem faltado e a tua maravilhosa mão tem nos acompanhado. Nós te rendemos graças, Pai, por mais uma noite. Amém. Boa noite, paz do Senhor, queridos, tudo bem? Eu tenho sempre aquela coisa na minha mente, no meu coração. Quando chegamos no momento da pregação da palavra do Senhor, você já está preparado por meio desses louvores gostosos. E esse segundo louvor que você acabou de ouvir, ele faz exatamente uma entronização gloriosa da Trindade, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Somos convidados a levar a nossa alma para cantar e a salmodiar ao Senhor. Queridos, eu preciso muito que você hoje ore comigo. Eu quero fazer uma oração com você agora. Por que isso? Porque eu quero falar de um assunto bastante provocativo, vamos assim dizer. Para nós, os crentes, para nós que muitas vezes estamos com umas ideias que já carregamos há muito tempo, dentro de um conceito cristão, erradamente falando, é necessário que hoje nós possamos conversar. E este momento, esta noite especial, em que você será ministrado pela palavra, que o Senhor nos ajude, que o Senhor ajude você. Que Ele me dê graça para poder expor aquilo que o meu coração recebeu da parte de Deus. E que você também receba graça para receber como algo vindo do céu. E eu tenho certeza que é vindo do céu. Por quê, pastor? Porque eu quero fundamentar biblicamente. Eu ensinava na igreja, e volto a reafirmar essa posição, que todas as vezes que eu falar penso, você não precisa seguir o que eu penso. Ele admite contraprova. Você pode discordar. Mas todas as vezes que nós mostrarmos e levarmos você à Bíblia para mostrar o que a Bíblia diz, e é claro, dentro de uma exegese, de uma interpretação hermenêutica clara, nítida, você tem que aceitar se você é cristão. A Bíblia é algo que nós aceitamos por sermos cristãos e termos o Espírito Santo de Deus. A Bíblia fala que nós discernimos a palavra do Senhor espiritualmente por causa do Espírito Santo que nos ajuda. Evidentemente que nós não sabemos o que aconteceu no passado, antes de Cristo, mas o que a Bíblia registra, nós temos fé naquilo que ela registra.
porque é exatamente isso. O Espírito Santo nos ajuda a entender, e essa ajuda do Espírito Santo nos capacita a exatamente processar essa fé que hoje nós temos. Vamos orar um pouquinho? Depois quero ler a palavra com você. Pai querido, muito obrigado, Senhor. Com certeza eu posso antever aqui pelos olhos da fé os irmãos assentados agora em seu sofá, muitos deles, Senhor, em algum ambiente mais convidativo em sua residência, ou quem sabe em algum outro local, mas que a presença do Senhor marca esse momento na vida deles. Senhor, nós não podemos estar juntinhos como estávamos há tempo atrás, mas nós podemos sim, Senhor, aproveitar esta oportunidade de podermos ser vistos, de podermos estar falando, comentando as coisas do Senhor, através dos veículos que nós temos hoje. Pai, também quero te pedir que o Senhor me ajude e agracie a minha vida, para que eu possa fazer agora uso da palavra para ministrar sobre o assunto proposto em meu coração pelo teu Espírito, e que todos que estarão me ouvindo sejam de igual modo alvejados e abençoados, em o nome de Jesus. Amém. O texto que eu quero ler para vocês, se você não puder abrir a Bíblia aí, não há problema, porque nós temos aqui na tela este versículo que eu estou lendo aqui na versão da Bíblia corrigida. E é importante que quando nós colocamos aqui para você o versículo que eu escolhi, ele também seja classificado aí qual a versão que o pastor está usando. E hoje eu estou usando a versão corrigida, Almeida corrigida. Diz assim o capítulo 6 do Evangelho de Mateus, no versículo 24. Então, Mateus, capítulo 6, versículo 24, que faz parte do Sermão do Monte, aonde Jesus ensinou muitas coisas para os discípulos, e hoje nós seremos ensinados aqui também. Verso 24 diz assim: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Amém. Somente esse texto para nossa introdução, mas eu tenho muitos outros textos hoje aqui que eu quero falar com você, e com certeza será oportuno fazer também notas sobre esses textos aí. Queridos, eu quero falar sobre dinheiro, eu quero falar sobre riqueza, eu quero falar sobre prosperidade. Você já imaginou um belo domingo como esse, nós estarmos juntos aqui? Olha, lembrando que já estamos no início de julho, hoje dia 5 de julho. Com certeza o coração de vocês, e fazendo nota que hoje, o primeiro domingo, 5 de julho, o próximo domingo é a nossa ceia do Senhor. Já vai aí orando ao Senhor, já vai processando um momento de comunhão. Se você que gosta de jejuar na semana da ceia, também aproveite esse momento tão especial. Mas eu quero falar sobre dinheiro, e antes de começar a minha introdução sobre o dinheiro, eu quero contar uma ilustração para você. Para os irmãos que participavam comigo na igreja, essa ilustração já foi contada por mim algumas vezes durante os anos. E eu acho que é muito oportuno, uma vez que eu vou falar sobre dinheiro hoje, abordar com vocês sobre dinheiro, falar esta ilustração, contar para você esta ilustração. Porque outras pessoas que não pertencem à nossa igreja, com certeza estão agora aí compartilhando conosco. E olha, vá aí divulgando também, aproveitando o ensejo, vá divulgando, porque tem sido bênção para nós. Aqueles que estão sendo inscritos estão nos ajudando, estão compartilhando com outros irmãos e amigos também. Bem, a ilustração conta o seguinte: havia um certo homem, ele estava numa situação muito pedante financeiramente. Ele estava desempregado, sem dinheiro, não arrumava emprego e morava numa casa muito horrível, pobre mesmo, muito pobre. E um dia ele, sentado à mesa, ele disse assim em voz alta, pensou na verdade e disse em voz alta, e disse: olha, se o diabo aparecesse para mim e me dissesse que me daria dinheiro, eu faria um pacto com ele. Mas disse assim, como que se alguém tivesse apenas sussurrando ou um pensamento vago. Para a surpresa dele, mais tarde alguém bateu em sua porta. E quando ele abriu a porta, ele foi atender e se apresentou. Quem é o senhor? Perguntou o homem. Ele disse: eu sou o diabo.
Diabo? Eu sou o diabo. E o que você veio fazer aqui? Ué, você me convidou. Eu te convidei? Você falou sim, que se eu te desse dinheiro, você faria um pacto comigo. Nossa, é verdade, eu falei sobre isso. Mas isso vai funcionar? Sim. Mas o diabo olhou para ele e disse: olha, mas eu quero ser justo com você. Imagina, né? Se o diabo tem alguma coisa de justiça. Mas é uma ilustração para você entender. O diabo falou: eu quero ser justo com você. Eu quero fazer um contrato com você. E do que se trata esse contrato? Perguntou o homem. Vai ser o seguinte, os termos estão aqui. Eu vou todos os dias te dar dinheiro. Você vai se deitar à noite, vai pegar a carteira sua de dinheiro, pôr embaixo do seu travesseiro, e pela manhã ela vai estar cheinha de dinheiro. E que mais? E a outra parte do contrato é o seguinte: esse dinheiro você terá que gastá-lo no dia. Se ficar algum resíduo para o dia seguinte, você merece ir para o inferno, e eu venho aqui buscar você para ir para o inferno comigo. É isso mesmo? É. Então é esse o negócio? Mas como assim? Não, você entendeu, ó. Eu vou encher a sua carteira de dinheiro todos os dias, pela manhãzinha estará cheia, e você terá que gastá-lo no dia. Deixar a carteira zerada. E assim, se você conseguir fazer isso pelo resto da vida, e você morrer desta maneira, você não vai para o inferno. Eu não posso levar você para o inferno. Ele olhou para o diabo e falou: é claro, olha como eu sou pobre. Se me der dinheiro, eu gasto antes de meio-dia. Assinaram o contrato, o diabo foi embora. Depois que o diabo foi embora, ele ficou sentado assim em sua casa, ficou pensando e disse: isso é brincadeira, né? Acho que estou sonhando. E a noite chegou, ele foi dormir. Naquela expectativa, ansioso, preocupado com as coisas que poderiam ou não ser verdadeiras, ele colocou a carteira dele debaixo do travesseiro. Ele acreditou piamente naquilo que foi falado para ele. O que ele fez? Ele quase não conseguia dormir, mas lá pelas tantas ele pegou no sono. Ao acordar pela manhã, olhou para o teto e, como querendo lembrar de alguma coisa, ele lembrou e falou: puxa, nossa, é verdade. Pôs a mão debaixo do seu travesseiro, para a surpresa dele, quando ele tirou a carteira, você não imagina o que é que aconteceu. Foi isso mesmo, a carteira estava cheia de dinheiro. Ele sentou na cama e olhou aquela carteira abarrotada de dinheiro, e rapidamente ele lembrou do contrato que ele tinha feito com o diabo. Ele tinha que gastar aquilo no dia, para que depois pudesse se encher novamente. Não deu outra. Como ele havia falado, em meio-dia ele já tinha torrado tudo aquilo. E assim foi, todos os dias, foi passando os meses, os anos, e esse homem com a sua carteira abarrotada de dinheiro. Uma certa feita, esse homem se levantou, e ele pela manhã, ele já colocou a mão assim na carteira, e quando ele puxou a carteira, para a surpresa dele, agora, uma outra surpresa, a carteira estava cheia de dinheiro. E por que uma outra surpresa? Porque na primeira vez que ele pegou a carteira cheia de dinheiro, a expectativa dele era uma. Nesta, agora era outra. Ele estava morando num grande palácio, numa casa enorme, linda. Ele estava com uma casa bem abarrotada de coisa, os melhores móveis, tinha piscina, tinha uma garagem que tinha carros importados. Ele estava muito bem, ele não tinha necessidade de nada. Ele pegou aquela carteira cheia de dinheiro, sentou em sua cama e começou a pensar: o que eu vou fazer? Eu não tenho necessidade de mais nada, eu não preciso comprar mais nada, eu estou realmente com tudo. Mas ele disse: não, se aconteceu que a carteira está cheia de dinheiro todos esses anos, eu preciso gastar o dinheiro, senão o diabo vem me buscar para levar para o inferno, e eu não quero ir para o inferno. Então ele pegou e saiu, pegou o carrão dele e falou: na rua qualquer pessoa gasta dinheiro. E ficou olhando, ficou visualizando o que ele podia comprar, e por mais que ele desejasse comprar, ele já tinha tudo que ele estava olhando. Aí ele parou num restaurante lá para 1h da tarde, o melhor restaurante do local, gastou no melhor prato, mesmo assim a carteira cheia de dinheiro. Saiu à tardezinha tentando ver o que podia fazer. Bem,
Ele não conseguiu gastar todo o dinheiro, voltou para casa às 6 e pouquinho da tarde. E ele disse, não, a hora que ele chegar aqui eu vou conversar com o diabo. Eu vou explicar para ele, eu vou bater um papo com ele. 8 horas, o mesmo horário que veio o diabo na casa dele há anos atrás, apareceu novamente o diabo, bateu em sua porta. E quando ele abriu a porta, o diabo disse, vamos para o inferno? Ele disse, espera um pouquinho, eu quero te explicar. E o diabo entrou e disse, pois não, explique-me. E ele disse, olha, o senhor lembra quando, senhor diabo, você lembra quando você veio na minha casa? Se é que podia chamar aquilo de casa. A porta quase não abria direito. Olha a porta que você acabou de entrar. Eu quero te mostrar tudo que eu tenho. E levou o diabo em todas as dependências, levou na parte de sauna, de piscina, levou em todos os quartos, mostrou o melhor que ele tinha de som, o melhor que ele tinha de armário, mostrou tudo. Aí depois ele perguntou para o diabo, você acha que é justo eu ir para o inferno? Porque hoje eu não consegui gastar tudo. Aí o diabo disse para ele o seguinte, eu vou te provar que você merece o inferno. Ele disse, então me prove. Ele falou, vem cá um pouquinho. Aí o diabo levou ele a um dos cantos da casa, abriu a janela e falou assim, dá uma olhadinha lá. E o vizinho daquele homem tinha uma casa simples, um portão simples, um carro velho. Você está vendo aquele homem ali? Você na verdade merece o inferno porque você só pensou em você. Você podia me ludibriar todo o tempo até morrer se você pensasse no próximo. Você na verdade pensou só nas suas condições, em melhorar a sua vida. Você não pensou no seu próximo. Você não pensou em ajudar pessoas que têm necessidade. Você não pensou em consertar o portão do seu vizinho. Você não pensou em ajudar ele a comprar um carro melhor. Na sua cabeça, que ele se vire. E esse é o espírito do avarento. Você merece o inferno. Que coisa, né? Para aqueles que já ouviram essa ilustração, com certeza só tiveram agora que acostumar com mais uma vez em ouvi-la. Mas aqueles que estão me ouvindo pela primeira vez, dentro do contexto do assunto de hoje, eu tenho certeza que isso mexeu com você, porque é sobre isso que eu quero falar. E eu quero tratar de assunto, na verdade, na contramão do que muitas pessoas pensam quando eu li um texto como esse, porque muitos crentes não percebem a importância do ensino sobre o dinheiro, do ensino de Cristo sobre esta área tão importante. Na verdade, o que acontece? Falar sobre dinheiro, né, causa muito desconforto, né? Antigamente nas igrejas não podia se falar. Hoje nós não estamos congregando há 3 meses, mas era muito complicado. As pessoas se mexiam no banco, ficavam com aquela aversão por causa de erros de outrem. Bem, seja lá como for, é importante falarmos sobre esse assunto. E por que é importante, pastor? Porque, na verdade, quase metade das parábolas de Jesus está envolvido no assunto sobre dinheiro, sobre posse, sobre riqueza. Por vezes, Jesus, quando ilustrou alguma coisa, falava sobre tesouro, falava sobre um homem, um possuidor de terra, falou sobre tesouro escondido. E você conhece, quando Jesus contou a parábola dos talentos, falou sobre talento, um valor maravilhoso, altíssimo, a parábola da vinha. E além do Senhor Jesus, nós vemos os apóstolos também falando sobre esses assuntos, corrigindo, tirando as arestas e mal interpretações que tinham a respeito do próprio apóstolo Paulo sobre a questão do dinheiro, das coletas, das ofertas e assim por diante. Você sabia que a Bíblia tem mais de 2.300 versículos que tratam sobre assunto de dinheiro, bens e posse? De Gênesis até Apocalipse, nós temos assuntos nesta questão e eu quero compartilhar com você hoje. O primeiro tópico a ser observado com você é a realidade do dinheiro e da riqueza na Bíblia. E para isso eu quero que você pense comigo, à medida que eu for te apresentando esta realidade. Por quê, pastor? No primeiro momento eu quero começar pelo livro de Apocalipse. O Apocalipse vai nos revelar que o céu é um lugar de riqueza, gente. Olhe bem para mim, o céu é um lugar de riquezas. O céu é um lugar luxuoso.
É maravilhoso, porque Deus diz: minha é a prata, meu é o ouro. O céu nos é apresentado como um lugar de riqueza, quando descreve no capítulo 21, lá do versículo 18 até o versículo 22, eu não vou ler com você aqui, mas só fragmentar uma parte desse versículo, que diz o seguinte: a cidade era de ouro puro, o muro de jaspe, os seus fundamentos de pedra preciosas. É pouco isso para você? Escute-me, por favor. A Bíblia nos apresenta, na visão apocalíptica, que o céu, ele prefigura para nós como um lugar maravilhoso, de riquezas, de glória. Ninguém na terra teve a condição, ou melhor, teve o pensamento de fazer toda a sua cidade de muro de jaspe luzente, ruas de ouro e de cristal. Ei, a Bíblia fala que Jesus foi preparar um lugar para nós, e Ele está já há 2000 anos preparando um lugar para nós. Imaginou uma casa sendo construída já há 2000 anos? Você imaginou que big de casa é essa? Você já imaginou que palácio que Deus está construindo para nós? Eu quero que você transija comigo conversando aí. É o que a Bíblia fala. Para de ver Deus como aquele Deus pobre, miserável, que quer ver os crentes com roupinhas surradas, indo para a igreja assim, né, tal, porque os humildes possuirão o céu. Você não entendeu o que quer dizer humilde nessa condição que Jesus fala em Mateus capítulo 5? Você está associando a humildade com a miserabilidade da vida do homem? Deus nunca desejou isso para o homem. E provando para você isso, no segundo momento, a realidade do dinheiro, da riqueza na Bíblia, é falar agora de Gênesis, do paraíso que Deus colocou o Adão e a Eva. Bem, quando Deus foi colocar um casal na terra, você sabe aonde Ele colocou? A Bíblia fala que Ele colocou no paraíso chamado Éden. Dá para sentir isso? Você tem como discordar de mim desse ponto aqui? Você imaginou um lugar maravilhoso, sem nada de ruim, sem nada feio? Você imaginou aqueles braços que a Bíblia fala dos rios, do Tigre, do rio Tigre e Eufrate e tudo mais, e toda aquela beleza da montanha, e toda aquela paisagem, todos aqueles animais? O Adão morava numa casa que ele tinha um zoológico só para ele, de todas as espécies. A Bíblia fala que ele tinha tudo, era o verdadeiro paraíso botânico, toda espécie de semente, todas as árvores, ele tinha do bom e do melhor. A Bíblia chama isso de paraíso. Gente, isso é riqueza. Isso é riqueza. Ele não tinha dinheiro em espécie, porque ainda não tinha essa forma de dinheiro, mas ele tinha a riqueza em mãos. Olha que delícia. Está sentindo isso ou não? Está percebendo isso? Eu estou mostrando para você que é exatamente isso que nós temos. Deus colocou o primeiro casal no melhor lugar do mundo. Qualquer sheik da vida aí que mora em qualquer palácio em Dubai não chega aos pés do lugar que Deus colocou o primeiro casal, com tudo aos seus pés. Gente, é uma coisa deliciosa só de imaginar. Bem, ainda defendendo essa tese, agora vamos lá para os mortais da terra. O Abrão, eu estou falando Abrão, porque lá no capítulo 13, ele ainda não tinha sido mudado o nome para Abraão. E o Abrão, ele tornou-se rico. No capítulo 13, versículo 2, diz assim, apenas uma das partes dos versículos, que diz o seguinte: Abraão tinha enriquecido muito, versão NVI. Olha lá, ele tinha enriquecido muito. Aqui vale uma nota explicativa, porque uma outra versão vai dizer que Abrão era rico. Porém, contudo, todavia, pelo contexto do capítulo 12, nós vamos perceber que ele enriqueceu-se. Então, a versão NVI coaduna mais com a verdade, ou melhor, com o entendimento, exegeticamente falando. Por quê? Porque, na verdade, por onde Abraão foi passando, Abrão, ele foi se enriquecendo, ele foi tendo muita posse. E é isso que a Bíblia nos revela. O pai da fé, o amigo de Deus, o Abraão,
ele era rico. Ele foi tornando-se rico. E aqui eu poderia continuar falando do homem mais rico do Oriente, chamado Jó. E aqui eu poderia também falar de Salomão, que quando ele pediu sabedoria a Deus para governar o povo, o Senhor pôs a mão no queixo assim e foi conversar com Salomão e disse: Salomão, você não me pediu riqueza. Senhor, eu quero só sabedoria. Pois não, eu vou te dar riqueza também. Olha, Deus deu riqueza para Salomão. Irmão, não vem com essa conversa que riqueza do inferno. Não vem com essa conversa que riqueza do diabo. Eu vou daqui a pouco dizer que Jesus não disse que o rico vai para o inferno. É na verdade uma outra interpretação errônea que pessoas acabam tendo do texto bíblico. Mas você conseguiu ver comigo essa realidade da riqueza? Por que eu estou falando isso para você? Porque Deus quer abençoar você, querido. Deus quer abençoar a mim. Deus quer abençoar o seu povo. A Bíblia fala que nós comeríamos o melhor dessa terra. E se nós não estamos comendo o melhor desta terra, é porque tem alguma coisa errada dentro do sentido da prosperidade bíblica. É possível que pessoas acabam exatamente passando por provações, né? E essas provações, elas não duram a vida toda. Você há de convir comigo. Passamos por dificuldades, mas nós temos um Deus que nos socorre. Nós temos um Deus que nos ajuda. Por isso que nós chamamos esse Deus de auxiliador. A Bíblia fala que Deus veio ao encontro do seu povo. Deus auxilia o seu povo. Então eu tenho certeza que as provações que nós passamos, elas são momentâneas. E rapidamente o Senhor nos traz bênçãos e socorro da parte dele. Eleva os meus olhos para o monte. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor. Com certeza o Senhor socorre o seu povo. Deu para entender comigo, queridos? Olha lá, 3 coisas importantes que eu mostrei dentro dessa realidade, defendendo essa tese. Primeiramente, que a Bíblia nos fala exatamente que o céu é um lugar de riqueza. O céu não é um lugar de miséria. O céu é um lugar de luxo, porque a Bíblia fala que Deus preparou o melhor para o seu povo. O melhor, coisas inefáveis. Paulo, quando esteve lá, disse: não me foi permitido falar. Então nós só imaginamos, não conseguimos entender. Nós vimos que também quando Deus põe o primeiro homem no mundo, Ele prepara um verdadeiro paraíso. Paraíso é um lugar maravilhoso, paraíso é um lugar gostoso, paraíso é o melhor lugar para se viver. E em terceiro momento, nessa realidade, eu falei para vocês que o Abraão, né? Ele era um homem que foi se enriquecendo, e essa riqueza, ela não denegriu a imagem de Abraão e de Abrão na época, porque o Senhor era com ele. Então ter riqueza com o Senhor nas nossas vidas não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. Isso é importante. Depois eu vou fazer a defesa da tese do texto que eu li de Mateus capítulo 6, versículo 24. Bem, quero quebrar alguns paradigmas sobre riqueza aqui, sobre a riqueza. Isso é importante para você e para mim também. Há um texto bíblico que fala o seguinte, lá em Salmo 62, versículo 10, e esse texto também está na Almeida Revista Corrigida, né? Se as vossas riquezas aumentam, não ponhais nela o coração. Escute, isso é importante você entender, porque o problema, no primeiro momento, dinheiro é a raiz de todos os males. Já viu isso aqui? Dinheiro é a raiz de todos os males. Vamos quebrar isso aqui agora, em nome de Jesus. A Bíblia nunca disse que dinheiro é a raiz de todos os males. A Bíblia nos mostra exatamente que o apego, o amor ao dinheiro, amar o dinheiro, isso é muito forte. Porque quando o Paulo vai falar isso para nós lá em 1 de Timóteo capítulo 6, quando ele fala que o amor ao dinheiro, ele coloca esse amor no sentido de adoração mesmo, de apego, de veneração. Pessoas que se curvam ao dinheiro. E isso é ruim, porque o problema não está no fato de termos ou não dinheiro. Pelo contrário, absolutamente contrário. E sim, em como nos comportamos em relação a ele.
Essa que é a verdade. A advertência bíblica é de não colocarmos o coração no dinheiro. O Salmo 62, versículo 10 vai falar exatamente isso. Não ponhais nele o coração. A revista corrigida. Não ponhais nele o coração. Salmo 62, 10. Então, primeira coisa importante, você precisa entender: o dinheiro não é a raiz de todos os males. O dinheiro, ele é bênção de Deus. A riqueza, ela é bênção de Deus. Quando eu a coloco no seu devido lugar, e eu vou explicar já já qual é o devido lugar da riqueza. Olha só que dinheiro é como sexo. Olha que coisa interessante. Um outro assunto que também é um tabu para se falar nas igrejas: sexo. Que é isso, pastor? Não se fala sobre isso. E por que eu estou fazendo um paralelo do dinheiro em relação também à questão do sexo? E precisam tanto um como o outro ser dominados? Não é isso mesmo? Porque preste bem atenção, a Bíblia fala que Deus é que criou a bênção do sexo. A sexualidade é uma bênção divina dado aos seres mortais. Deus não deu sexo aos anjos. Embora teve aí uma novela com um pseudo-título aí de Sexo dos Anjos ou coisa semelhante, mas a Bíblia não nos mostra isso. Anjos não praticam tais práticas sexuais, porque a Bíblia fala que anjos são assexuados. Mas o sexo é bênção dado aos mortais. Aonde está o problema do sexo? Está a falta de domínio. O homem que é dominado pelas questões da sexualidade, ele também vai se afundar. Ele vai ser um ninguém na vida. Ele vai se arrebentar, ele vai estragar o casamento dele, ele vai estragar a reputação dele, ele vai estragar a moral dele. Nós temos aí artistas e atores que estão se internando para cuidar desse mal que estão sendo acometido, desenfreadamente, não se controlam. Olha os maníacos da vida. Bem, mas o sexo, ele é muito bem-vindo quando ele está debaixo do controle do homem. Irmãos, igualmente o dinheiro. Eu estou aqui para falar do dinheiro, só usei para você entender esse paralelo que seria importante. Então, a Bíblia nos ensina que nós devemos ser senhores. Senhores quer dizer, lá em Gênesis capítulo 1, quando Deus fez o homem, no versículo 26, façamos o homem conforme a nossa imagem e a nossa semelhança, diz o Senhor, e Deus fez o homem conforme a sua imagem e semelhança, macho e fêmea os fez, e disse Deus: domine ele sobre tudo, sobre toda a terra, sobre tudo debaixo do céu. O homem foi dado por Deus para dominar sobre a terra. Tudo na terra teria que estar debaixo do poder, do domínio do homem. O que o pecado fez conosco? O pecado tirou esse domínio da gente. Então agora o ser humano passou a ser vencido. Ele está fadado a ficar debaixo da tirania do pecado. Ele é subjugado pelo pecado. Mas não foi essa a ideia de Deus. Ao colocar o homem no jardim do Éden para desfrutar do bem e do melhor, foi a ideia de dar a ele o domínio sobre todas as coisas. Você concorda comigo? Ou eu estou falando alguma heresia aqui? Embora Deus criou todas as coisas e deu ao homem, ele mesmo também deu para o homem a graça de dominar sobre tudo. Deus não foi lá e quis dominar para o homem essas coisas. Olha que interessante. Deus facultou ao homem o livre arbítrio, a capacidade desse homem gerenciar. O ser humano é o único ser que pensa, que elucubra. Nós somos diferentes dos animais, que são irracionais, que agem por instinto. Mas nós, seres humanos, não. Somos racionais. Acabamos por nos tornar irracionais por força do pecado. Estava ouvindo uma reportagem aí, ou melhor, um comentário no Face, de uma coisa triste. Eu tenho uma cachorrinha lá, nossa, é uma princesinha da casa, eu e minha esposa lá curtindo a nossa Julie, mas nós ficamos sabendo que uma cachorrinha do porte pequeno como da minha cachorrinha, um homem violentou uma cachorrinha sexualmente. Ela foi parar aí num veterinário, toda machucada, foi violentada. Que absurdo. O que é isso? Exatamente, o homem passou a ser dominado. O inferno se levantou para controlar tudo que Deus tinha dado para o homem ter o controle.
Você consegue entender isso? Olha para mim. O Senhor quer te dar riquezas. Deus quer te dar prosperidade. Deus quer te dar dinheiro da maneira lícita, abençoadora. Não é mal ganhar dinheiro, pelo contrário, alguns têm caminhos para ganhar dinheiro, licitamente falando, fazendo um trabalho justo, digno, honesto. Outros também têm trabalhando, mas se formando, buscando, na verdade, sabedoria para lidar com o dinheiro. Porque, olha uma coisa importante, a questão do dinheiro é exatamente a sabedoria. Se eu tiver sabedoria, eu consigo fazer com que o que eu tenho seja aumentado. E à medida que aumenta aquilo que eu tenho, eu vou enriquecendo-me. Você conseguiu entender isso ou não? Esses dias eu compartilhei com os irmãos sobre a regra de ouro, exatamente em relação às finanças. É você saber usar a sabedoria no dinheiro, administrando. Enfim, hoje não dá para falar em detalhes sobre isso, mas esse é um assunto que nós precisamos falar com os nossos irmãos, com a igreja de Cristo. Precisamos, na verdade, tudo muitas vezes é pesado se fazer na igreja, porque não tem dinheiro, não tem dinheiro, não tem dinheiro. Olha o casamento de muita gente aí sofrendo porque não tem dinheiro, não tem dinheiro, não tem dinheiro. É horrível isso. Ô irmão, pelo amor de Deus, me escute. Deus quer te abençoar. Qual é a diferença do Deus de Abraão para o teu Deus? Qual é a diferença do Deus de Jó para o teu Deus? Ah, mas Jó perdeu tudo. Mas Jó ganhou tudo de novo. Por que você só fica no meio da vida do Jó? O Jó começou rico, foi provado e depois voltou à riqueza. E por que você continua assim pobre, está pobre e vai continuar pobre? No sentido de que você não prospera. Entenda a palavra pobre que eu quero falar aqui. Você precisa prosperar, e quando você tem condições, você faz, você administra bem, e isso te tira dessa situação, dessa palavra pejorativamente falada, pobre. Deus não gosta dessa palavra. O dia que o Judas reclamou com Jesus lá, falou: nossa, ei, que desperdício, hein? Podia se vender esse vaso de alabastro e pegar o dinheiro e ajudar os pobres. Jesus falou: que é isso? Os pobres vocês sempre terão convosco. Quando Jesus afirma que nós teríamos pobre, Jesus não está dizendo que os pobres são bem-vindos, que nós temos que ser pobre, porque Jesus disse que teria pobre e que nós seremos pobre. Não, Jesus está fazendo uma afirmação que o homem, na verdade, na vida que ele leva aqui, ele teria que lidar com a pobreza por força exatamente de ter se afastado com Deus. Deus não criou o homem para isso. Deus não criou o homem para isso. E olha, quero abrir um parênteses aqui. Eu sou antagonicamente pastores que utilizavam-se do púlpito para fazer campanhas e distribuir envelope para o povo fazer desafio para ganhar bênção financeira de Deus. Dá aí R$1.000, dá R$500. Eu sou antagonicamente contra, não é sobre isso que eu estou falando. Eu não aceito, não concordo com essa prosperidade desta maneira forjada. Pelo contrário, a Bíblia fala que digno é o trabalhador do seu salário. Então, em outras palavras, o trabalho dignifica o homem. Eu quero que você entenda isso, porque à medida que você tem sabedoria para lidar com o que você tem, e a palavra do Senhor nos ensina que o pouco com Deus, ele sempre será muito. Não é a máxima que nós usamos? O pouco com Deus é muito, muito sem Deus é nada. E por que o pouco com Deus será muito? E se é muito, ele me torna próspero. O pouco me torna próspero. Por quê? Porque eu vou usar de sabedoria, eu vou usar do conhecimento bíblico para administrar exatamente o que eu tenho. Eu preciso que você entenda isso, porque muita gente não entende. Aonde você quer chegar, pastor? Eu quero chegar aqui também. Assim é para com o dinheiro. Ou seja, se você diz que não consegue separar 10%, escute, irmãozinho, 10% do seu ganho, você, não consigo separar, eu não consigo, e etc tal, então você veja como o dinheiro está te dominando. Você não é senhor do dinheiro, o dinheiro que é senhor sobre você, o dinheiro que dita a regra sobre você, o dinheiro que diz para você, quando na verdade é você que tem que dizer ao dinheiro. O dinheiro não sai da gaveta sozinho. Esse é o entendimento bíblico quando Deus nos ensina a sermos generosos. E eu não quero falar sobre dízimos aqui hoje, porque vocês sabem que a mensagem não é para isso.
Talvez falaremos aí, se o Senhor me permitir, uma mensagem sobre dizimistas e ofertantes. Não é essa a mensagem. Eu estou querendo quebrar paradigmas e entendimento que se tem erradamente sobre essa questão relacionada à riqueza. Mas a Bíblia fala que o coração generoso, que é generoso para com a obra do Senhor, ele receberá da generosidade de Deus. Paulo ensina sobre isso, sobre a graciosidade de se abençoar, que serão abençoados. Jesus ensina isso, que é dando que se recebe. A Bíblia ensina isso, que melhor coisa é dar. E por que você não entrega o seu dízimo ao Senhor? Passa mês, entra mês, passa ano, entra ano, você lamentando que eu não consegui de novo, não consegui. Então você está sendo dominado pelo mamão. Você tem aí um ídolo em casa, você está a serventia desse ídolo. Essa subserviência, ela precisa acabar, tem que ser anulada na sua vida. O Senhor tem que reinar em seu coração, querido. Que gostoso saber disso. Olha o privilégio que eu e você estamos tendo. Estamos sendo ajustados por Deus para podermos lidar melhor com aquilo que o Senhor nos deu. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor. Então, dinheiro é coisa do céu. Ouro, riqueza é coisa do céu. Antes de existir mundo, o céu tinha essas coisas. A Bíblia fala que o Senhor já tinha tudo isso. Que maravilha. Vamos lá, quero continuar com você. Rico não entra no céu. Outro paradigma aqui. Quero quebrar algumas ideias sobre esse ponto de vista, que tem pessoas que olham com desdém, né? Olha aquele irmãozinho que chega com um carrão da hora na igreja, né? Com um terno, com um sapato, sei lá, essas roupas de marca Pierre Cardin ou coisa semelhante. Já vi um irmãozinho dizer isso para mim: o inferno está cheio de gente assim. Espera um pouquinho, irmão. E usou erradamente o texto bíblico. Jesus disse que o rico não entra no céu. Não, você entendeu errado. E eu quero que você veja comigo hoje isso, porque temos que entender a luz da Bíblia. O Marcos capítulo 10, e vou usar a Bíblia aqui novamente corrigida, Marcos 10, 23 e 24. E por que neste caso eu quero usar a corrigida? Porque coaduna com o contexto. Isso é importante. Quem usa outras versões está certíssima, desde que também se certifique do contexto. Nós temos a Bíblia na linguagem de hoje para poder ajudar a pessoa a entender o que ele não conseguiria entender por um estudo minucioso teologicamente das Escrituras. Então, por isso que temos algumas versões para facilitar exatamente a compreensão de indoutos, de gente que não tem essa façanha de compreender em profundidade, fazer uma análise bíblica. Jesus nunca disse que o rico não entraria no reino do céu. Olha lá, diz assim o versículo: então Jesus, olhando em redor, disse aos seus discípulos: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Agora continua: e os discípulos se admiraram destas suas palavras. Mas é advertência, porém, contudo, todavia, Jesus, tornando a falar, porque viu a apreensão dos discípulos, disse-lhes: filhos, quão difícil é para os que confiam na riqueza, aqueles que confiam nas riquezas, entrar no reino de Deus Todo-Poderoso. Olha como é diferente quando você analisa a Bíblia a partir desta ótica. Como isso? Não, que Deus é esse? Que ele é rico, tem tudo no céu, tem o do bom do melhor, tem rua de ouro, tem tudo glorioso no céu, e agora não permite que alguém que possui alguma coisa assim entre no céu, só porque ele possui. Não é esse o problema. Jesus foi muito forte, porque esse assunto está falando de jovem rico. Bom mestre, que farei para herdar no reino eterno? Aí Jesus falou assim: conhece os mandamentos? Ele falou na ponta da língua. Quais? E aí começou a citá-los. Aí Jesus falou: nossa, você não está longe, falta só uma coisa. A Bíblia fala que Jesus o amou. Ele era rico, Jesus ama os ricos. Jesus, com muito amor, fitando os olhos nele, o amou. É ele que não amou Jesus. Jesus amou o rico jovem. Falta uma coisa só. Pois não, Senhor.
Vai, vende tudo que tens, dá aos pobres, vem, segue e terás tesouro no céu. A Bíblia fala que ele se retirou triste porque ele é riquíssimo. Agora, cá comigo, irmãozinho. Jesus provou o coração dele, sim ou não? Provou ou não provou? Quando Jesus entrou na casa lá do Zaqueu, que também era um camarada que surrupiava os impostos, o que a Bíblia fala que Jesus fez naquela casa? Quando Jesus estava pregando, falando das glórias, do poder, da salvação, aquele homem se levantou e falou: mestre, quero devolver 4 vezes mais se defraudei alguém. Jesus falou: hoje veio salvação nessa casa. E Zaqueu era rico. Levi, Mateus, cobrador de imposto, era rico. Essas pessoas, o homem que colocou Jesus lá na tumba, José de Arimateia e Nicodemos, eram ricos. Jesus nunca desprezou os ricos. Você está me entendendo, queridos? Então, o problema é este aqui. Aqueles que confiam na riqueza. Deixa eu fazer uma perguntinha para você. O mundo tem mais ricos ou mais pobres? Tenta me responder. Aí agora, nos seus lábios, você balbuciou e disse: pobres. É lógico, a gente sabe disso, é uma verdade. As estatísticas estão mostrando para nós que o percentual da pobreza é enorme nos 5 continentes. Aí eu lhe pergunto: o inferno está mais cheio de ricos ou de pobres? Então não é por ser pobre que eu vou para o céu. Você percebeu? Não é por ser rico que eu vou para o inferno. Tanto pobre como rico que se apegam nas suas fraquezas, nas suas limitações, se asseguram naquilo que é efêmero e passageiros, eles vão para o inferno, diz a Bíblia. Então eu tenho ricos que estão viciados numa vida pornográfica, e se morrerem nessa vida promíscua, adulterando, eles vão para o inferno. Mas eles não estão indo para o inferno porque são ricos. Eles estão, na verdade, se apegando àquelas coisas que não deveriam se apegar, colocando o coração naquilo que não deveriam colocar. Quando o rico fala assim: está aqui o meu Deus, meu Deus é o meu bolso, esse camarada é um candidato para o inferno. Jesus disse isso. Mas jamais faça tal afirmação que Jesus disse que os ricos vão para o inferno. Jesus disse que aqueles que colocam o coração, que confiam nas suas riquezas. Olha, as mulheres fizeram túnicas para Jesus, túnicas de linho sem costura, caríssimas, que quando Jesus morreu, os romanos tiraram aquela túnica de Jesus e lançaram sorte. Opa, quem que vai ficar com isso aí? Por que lançaram sorte? Porque era um negócio valioso. Jesus comia nos melhores locais em algumas casas, porque era bem-vindo. Em Cafarnaum as casas eram enormes, e todas as vezes que alguém convidava Jesus para hospedar-se e almoçar, tinha que realmente ter dinheiro. Sabe por quê? Era Jesus e mais 12. Se prepare. E é claro que você não pode jamais confundir essas coisas. Irmãos, eu estou aqui em pleno domingo com vocês, e eu tenho certeza que você gosta sim de ser abençoado financeiramente. Pastor, que bom, eu ganho dinheiro. Quantos aqui se alegram quando recebem um aumento na empresa? Quantos aqui se alegram quando ganham um dinheirinho extra? Não posso, porque misericórdia, eu vou perder a minha fé em Deus. Então talvez você precisa reconsiderar o seu cristianismo. Porque quando o nosso cristianismo está exatamente naquele que é crucificado, naquele que morreu por nós, todas as demais coisas estão sob controle, debaixo de controle. Que bênção, hein? Quero orar com você ainda no finalzinho, porque agora eu quero encerrar dando alguns conselhos para administrar bens, para você administrar bem as suas finanças. E eu quero encerrar com esses conselhos, que são alguns versículos que eu quero pontuar com você. Mas eu quero, em nome de Jesus, que você hoje seja abençoado. Pastor, eu quero entender melhor sobre isso. Pastor, procure conselhos. Na multidão de conselhos a segurança. É isso aí. Você precisa entender que Deus quer que você cresça. Pastor, eu estou endividado, pastor. Eu estou arrebentado, pastor. Minha vida não vai para frente. Então, mas não vai para frente por quê? Talvez você tenha sérios problemas na sua vida espiritual, queridinho. Você tem que primeiro se autoavaliar a sua identidade cristã. Porque evidentemente, se você está com o coração preso em alguma coisa, você pode estar longe de ser um homem abençoado, uma mulher abençoada.
E alguns estão ganhando dinheiro, mas não estão abençoados. Porque ganhar dinheiro, ganhar prosperidade é uma parte das bênçãos de Deus. Não é a bênção de Deus. É uma parte das bênçãos de Deus. Então, se for um inteiro, é 1/12 daquilo que Deus tem para você. O sexo é 1/12 daquilo que Deus tem para você. E assim vai, as demais coisas. Tudo que nós recebemos. Vamos lá, conselhos para administrar bem as finanças são diretamente versículos bíblicos. Eu quero encerrar com você, que você vai lendo aqui também, porque os nossos meninos foram bem preparados para colocar esse texto para você. Planeje bem os seus gastos e investimentos. Olha lá, diz aí o Lucas 14, 28 a 30. Lucas 14, 28 a 30. Quem de vós, querendo fazer uma construção, antes não se assenta para calcular os gastos que são necessários, a fim de ver se tem como acabá-lo? Ou para que depois que tiver lançado os alicerces e não puder acabá-la, todos os que o virem não comecem a zombar dele, dizendo: este homem precipitou. Este homem principiou a edificar, mas não pôde terminar. Outro conselho importante para você: mantenha uma poupança. Provérbios 21. E olha, o grupo aí Reborn aí da Juventude lançou o desafio essa semana para lerem aí o livro de Provérbios. Vocês vão se deliciar nessa leitura, jovens e adolescentes, vão se deliciar. Olha o que Provérbios 21, versículo 20 diz: na casa do sábio há reservas de comida e azeite. O homem prudente, porém, devora tudo o que pode. Meu Deus, hein? Mantenha uma poupança. Reserva. Jesus ensina sobre isso. Não seja avarento. Hebreus 13, versículo 5. Vivei sem avareza. Contentai-vos com o que tendes, pois Deus mesmo disse: não te deixarei, nem te desampararei. O pouco com Deus é muito. Deus sempre vai nos socorrer. Seremos abençoados. Vamos ter alegria por aquilo que temos. Quarto conselho: não seja escravo do dinheiro. Aí o texto de Mateus 6, 24, que eu já li para vocês. Quinto conselho: construa uma herança para os seus filhos. Aqui os pais e os jovens recém-casados, aí prestem bem atenção. Timóteo, a sua primeira carta, no capítulo 5, versículo 8, olha que Timóteo diz: quem se descuida dos seus e principalmente de sua própria família é um renegado, pior do que o infiel. Se descuidou dos da própria família. Paulo chega a dizer que é primeiro aos da casa, aos domésticos. É importante isso aqui. Precisamos investir, trabalhar, projetar. Sexto, reconheça que Deus é o dono de tudo. Isso é importante. 1 Crônicas 29, 11 e 12 diz o seguinte: a vós, Senhor, a grandeza, o poder, a honra, a majestade e a glória, porque tudo que está no céu e na terra vos pertence. A vós, Senhor, a realeza, porque sois soberanamente elevado acima de todas as coisas. É de vós que vem a riqueza e a glória. Sois vós o Senhor de todas as coisas, e em vossa mão que residem a força e o poder. Que maravilha, olha que texto lindo. Outra coisa importante, o sétimo: dedique a Deus o uso dos seus bens. Provérbios 3, com certeza vocês já leram essa semana, quem está aí na leitura de Provérbios 3, do versículo 9 ao versículo 10. Honra o Senhor com os teus haveres e com as primícias de todas as tuas colheitas. Então teus celeiros se abarrotarão de trigo e teus lagares transbordarão de vinho. Isso é bênção do Senhor. Isso aqui é prosperidade, isso aqui é riqueza de Deus. Porém, honre ao Senhor. Dê a Deus primeiramente.
Pague os seus impostos e suas dívidas. O último ponto aqui para terminar com você. Olha o que diz Romanos 13, versículos 7 e 8, orientação paulina. Olha lá. Pagai a cada um que lhe compete. O imposto, a quem deveis o imposto. O tributo, a quem deveis o tributo. O temor e o respeito, a quem deveis temor e o respeito. A ninguém fiqueis devendo coisa alguma, a não ser o amor recíproco, porque aquele que ama o seu próximo cumpriu toda a lei. Amém? Você conseguiu sentir comigo aí alguma coisa importante que Deus quer dar aí uma alavancada na sua vida financeira? Porque nós começamos a sair dessa masmorra, dessa prisão, dessa situação tacanha, né? A pessoa que tem esse espírito tacanho, sempre com dozinha de si mesmo, nunca corajoso para enfrentar, para assumir, para poder. E a partir do conhecimento, a partir do entendimento bíblico, você será ricamente abençoado. Olha, daqui a pouquinho eu quero orar com você. Vamos ouvir um louvor. Deus te abençoe. O que passou, teu amor permaneceu, tua graça é a pedra angular. O que estava morto em mim está respirando aqui. Tu brilharás em meio à escuridão, por tudo que fez e por tudo que és. Essa é a nossa canção. Jesus, te amamos como te amamos, e para sempre cantamos a ti. Jesus, te amamos como te amamos, e para sempre cantamos a ti. Existe esperança em ti. O órfão encontrou seu lar, o perdido encontra em ti o seu lugar. Levantas o meu olhar, força encontra em ti. Levou nossos trapos e nos fez tão lindos, por tudo que fez e por tudo que és. Essa é a nossa canção. Jesus, te amamos
Declare isso aí na sua casa. Nosso afeto, nosso amor, rendemos aos teus pés, Jesus. Nosso afeto, nosso amor, rendemos aos teus pés, Jesus. Nosso afeto, nosso amor, rendemos aos teus pés, Jesus. Nosso afeto, nosso amor, rendemos aos teus pés, Jesus. Te amamos, como te amamos, e para sempre cantamos a ti, Jesus. Jesus, te amamos, como te amamos, e para sempre cantamos a ti, cantamos a ti, cantamos a ti, cantamos a ti. Muito bem, queridos, depois desse louvor, eu tenho certeza que você também ficou fazendo aí meditação naquilo que Deus nos deu para falar com você. E eu quero encerrar o culto deste domingo orando com você especificamente pela tua vida financeira. Eu quero orar por você, querido, que precisa de sabedoria de Deus para saber lidar com tudo que você tem e com aquilo que virá. Porque aqui eu quero, em nome de Deus, profetizar sobre a sua vida que o Senhor lhe dará prosperidade. O Senhor lhe dará prosperidade no teu caminho. Que você receberá do Senhor aquilo que você precisa e você será um abençoador no reino de Deus. Você será um abençoador na sua família. Você será um abençoador na vida do seu próximo. Você pode orar comigo? Oremos ao Pai. Senhor, encerrando, Senhor, esta noite, esse nosso culto, com certeza, Senhor, os ânimos estão bastante elevados, porque falar sobre esse assunto mexe com a gente, causa, Senhor, discussões, Senhor, implicações, e é isso mesmo, a Tua palavra tem que nos incomodar, a Tua palavra tem que provocar em nós reações. Senhor, e a oração vem nesse sentido, que essas reações sejam assertivas, que essas reações sejam proativas, Senhor, que pessoas tomem decisões maravilhosas, que esse pai de família, que essa esposa auxiliadora dentro de casa, que esses filhos que vão viver exatamente para contribuir dentro do contexto financeiro da família, todos eles sejam agraciados com a sabedoria da Tua palavra. Senhor, ajude-nos, Senhor, toma-nos nas Tuas mãos. E conforme nós cantamos, ó Deus, no segundo hino, que tributando o Pai, o Filho e o Espírito Santo, eu faço uso desse momento também para agraciar, Senhor, a vida do Teu povo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.